Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez neste vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo sempre uma mensagem de Deus, ao qual vai transformar a nossa vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? E hoje eu quero falar com você sobre batalha espiritual. É um tema aí que alguns acreditam, outros não, que muitas vezes não é ensinado, tá? Nas igrejas. Eu observo isso e é o ponto principal da vida do cristão. Quando você aceita Jesus, automaticamente você tem um inimigo, você tem um opositor, que é Satanás. Tenta crescer como Alice no País das Maravilhas, como alguns ensinam aí, aceita Jesus, sua vida vai ser transformada, traz todo o seu dinheiro aqui, que Deus vai te multiplicar, você será feliz, você não vai ter dificuldade. A partir do momento que você aceita Jesus, é só bênção, só maravilha, as bênçãos vão cair do céu, eu vejo você prosperando, eu vejo chave de carro, eu vejo chave de casa, é uma bênção, em cima de bênção, que maravilha. Mas não é dessa forma, porque muitos cristãos, quando aceitam Jesus, começam a caminhar, a sua caminhadinha ali no início, né, que ainda é um bebê espiritual, daqui a pouco ele pega e para. Por quê? Porque ele aceita Jesus, começa a entregar a vida dele para o Senhor, e aí começa a ver as dificuldades, começa a ver barreiras, né? Às vezes ele estava tão feliz num casamento, começa a ter brigas, às vezes ele tinha uma vida financeira próspera, ele começa a ter aí uma decadência, aí ele fala assim, ai, nossa, que estranho, depois que comecei para a igreja, minha vida ficou pior, tá? Isso não é uma regra, acontece com algumas pessoas. Outras pessoas não, ela aceita Jesus, mas ela entrega o coração dela assim, a vida dela na presença do Senhor, de uma forma, e Deus entra com uma providência que transforma a vida dela, tá? Então nós temos aí grandes testemunhos de pessoas que, olha, aceitei Jesus, minha vida foi transformada. Eu morava na rua, Deus preparou uma casa para mim, eu estava desempregada sobre as portas, eu estava enferma, Deus me curou. Então Deus trabalha em cada vida de uma maneira, tá? Mas nós que somos cristãos precisamos entender que há uma certa resistência sim, e essa resistência vem de Satanás, tá? Então toda vez que você começar a andar na presença do Senhor, eu fumo, eu não quero mais fumar, eu vou deixar de fumar, então você vai ter uma resistência nisso. Você começa a lutar com esse vício e de repente eu lembro de uma pessoa que eu conheço, né? Que ela me contava que toda vez que ela falava, não, eu não vou mais fumar, eu vou a partir de hoje, eu vou parar de fumar, pegava o maço de cigarro, jogava fora e do nada alguém chegava e falava, olha, eu trouxe para você uma cartela de cigarro, tá? Então olha como que Satanás trabalha. Ele te analisa, ele vê os seus pontos fortes, ele vê os seus pontos fracos, ele olha para você e vê, ela não conhece a palavra de Deus, ela não sabe, olha só, ela não sabe que ela tem autoridade sobre isso, sobre aquilo, então eu vou trabalhar. Então eu vou destruir. Olha, ela deixou uma brecha aqui, eu vou entrar e vou destruir. Entende? Então não é aquela questão que eu pensava dessa forma, por isso eu ensino isso para vocês, tá? Me ensinava, não, você tem que vir na igreja todo dia, você tem que... eu lembro que quando eu aceitei Jesus, porque eu nasci no berço evangélico, aos 12 anos eu parei de ir para a igreja e voltei com 18 anos para a casa do Senhor. Então quando eu volto, vem toda aquela situação, aceitou Jesus, então a partir de hoje você não pode usar batom, não pode usar brinco, não pode usar isso, não pode cortar o cabelo, tem que usar saia comprida, tem que usar isso e aquilo, tem que vir na igreja todo dia. E eu cheguei na igreja com a minha vida totalmente destruída, oprimida, eu sentia uma angústia, uma tristeza na minha alma, eu vim de uma vida miserável, né? Muita escassez, faltava muitas coisas, eu cresci num ambiente muito triste, né, onde meu pai, coitado, lutava ali para criar 5 crianças, ao qual depois nós fomos crescendo, né, morava numa casinha muito simples, chovia dentro de casa, entrava água dentro de casa, andava mal vestida, não tinha material escolar, não tinha aquela coisa, hoje é dia das crianças, um presente, é Páscoa, um ovo de Páscoa, não tinha nada dessa, não tinha, hoje é meu aniversário, um bolinho para cantar parabéns. Vamos comemorar. Eu lembro que meu pai puxava na sua orelha, era o costume que ele tinha. Aí, conforme a sua idade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sabe? Era assim. E eu via as outras pessoas, as outras crianças, né? Andando bem vestida, bem arrumada. Um dia das crianças ganhava seus presentinhos. E nós ficávamos olhando assim. Eu lembro de uma única vez, tá? Pra vocês terem uma noção, eu tenho 50 anos. Uma única vez que um tio nosso, né? Ele, na verdade, ele era tio do meu pai. Uma Páscoa, ele foi lá e levou 5 ovinhos de Páscoa. Eu me lembro desse dia que eu ganhei esse ovo de Páscoa, eu nunca esqueci. Foi o dia mais feliz da minha vida. E também teve uma outra vez que ele levou no Natal um presentinho para cada um. Que era, eu lembro que era um brinquedinho de ficar montando,
tá? Então foi isso. E eu cresci dessa forma. E eu vi ali meu pai, coitado. Olha só, gente, é uma coisa séria. Meu pai era um homem de Deus, escolhido para uma obra na terra, e Satanás se levantou contra a vida dele. E ele naquela época, tadinho, ele não sabia lutar sobre isso. Ele achava que Deus só queria que nós buscássemos o que era espiritual, né? Então ele não buscava nada daqui da terra, porque ele achava que era pecado. Ele aprendeu, né, sobre aquela mensagem do rapaz rico, que Jesus mandou ele entregar tudo. Ele ouvia pessoas falando, nós não temos tesouro na terra, onde a traça consome e o ferrugem destrói. Mas ele não sabia o contexto dessa história. Qual que era o sentido dessa palavra? Essa palavra Deus está falando sobre pessoas que ficam com amor ao dinheiro, juntando aquele tesouro, juntando e não vive. Porque ele está guardando, ele tem um amor naquele dinheiro. O Deus dele é Mamon. Então isso é pecado. Então com esse dinheiro que ele está guardando, juntando o tesouro dele na terra, onde vai ser destruído, porque amanhã ou depois ele vai embora, e isso daqui fica. Entende? O nosso reino não é desse mundo, mas nós vivemos aqui na terra. Então esse período que vivemos, nós precisamos dessas coisas. Senão Deus não faria. Quem fez isso tudo foi Deus. Satanás é tão astuto e ele sabe muito bem porque ele viveu no céu. Satanás, se você não sabe, ele era um anjo de luz. Ele era um anjo lá que cuidava da parte da adoração a Deus, entende? Então ele conhece Deus como nunca, ele conhece mais a Deus do que nós, ele teme mais a Deus do que nós. Por isso que quando você fala o sangue de Jesus, o nome de Jesus, ele corre, porque ele sabe do poder do Deus vivo, ao qual nós servimos um Deus grande e poderoso e não conhecemos, entende? Então por isso que Satanás destrói nossas vidas, por isso que mesmo que, não, mas eu vou na igreja todo dia, que era o meu caso, eu vou na igreja todo dia, eu não corto o cabelo, não uso batom, eu ando com essas roupas compridas, o que está acontecendo? O que está acontecendo que minha vida continua destruída? Continuo vivendo em miséria, continuo com essa opressão, essa dor no meu peito. O que está acontecendo? Era esse o questionamento que eu fazia. Tive que parar porque está passando o carro do óleo. Então é isso, gente. Eu tenho várias dificuldades a enfrentar, mas estou aqui para fazer a vontade de Deus. Então tudo isso para te falar que é necessário que você entenda o mundo espiritual também, que é o principal, que é o maior. Nós achamos que o mundo maior é esse que nós vemos, o mundo físico, o mundo onde eu apalpo, o mundo onde eu vejo, mas há um mundo maior que esse, que é o mundo espiritual. Lembra que Deus é espírito? E nós também somos, corpo, alma e espírito? Porque o Senhor nos diz que o que importa para ele é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, é isso que importa. O meu espírito conectado com Deus, eu buscando o Pai, eu servindo de toda a minha alma e todo o meu coração, eu me desconectando desse mundo, né? Eu deixando de fazer coisas que agradam a Satanás para agradar a Deus. Então eu vou, a partir desse momento que eu aceito Jesus, eu começo a imitá-lo, eu começo a conhecer o que está na palavra, eu começo a conhecer qual é a vontade do Pai, para assim agradá-lo e viver em santidade na presença do Senhor. E adivinha o que vai acontecer? Satanás vai vir contra você. Satanás vai querer destruir a sua vida. Como eu estava falando aí sobre essa pessoa, que quando disse que ia parar de fumar, ela começava, toda vez, eu vou parar de fumar. Não, eu vou começar a colocar minha vida no altar. Aí vinha alguém trazer para ela o cigarro e ela era fraca naquilo e caía novamente. Ali ficava mais algum tempo ali naquela situação e se sentindo triste, se sentindo mal, porque ela queria vencer aquele vício. E aí ela começava novamente. Então tem todo um lado espiritual, né? Para você vencer algumas batalhas da sua vida, você vai ter que resistir a Satanás. Você vai ter que resistir à prática que Satanás vai trazer. Você vai ter que estar atento a entender o mundo espiritual, como ele trabalha. E aquilo que você sabe, você vai sentir. Se você está buscando a Deus, você tem o Espírito Santo contigo. Então ele vai te direcionar. Ele vai fazer você entender que isso que você usa não está bom, ele não se agrada. Isso que você fala não agrada a Deus. Entende? Essa atitude que você tem tomado não agrada ao Pai. Esse vício que você tem não agrada a Deus. Então ele vai te direcionando. Por isso que a palavra diz, venha como estás. Né? Muitos religiosos gostam de, venha como estás, mas não pode permanecer como estás. Ou seja, você aceita Jesus e aqueles religiosos querem te libertar. A partir de hoje você não pode usar essa roupa, não pode falar assim, não pode cortar o cabelo, não pode fazer isso, aquilo. Aqui tem uma regra, tem que ser seguido assim, assim. Porque ele se baseia nisso. Se você for falar, não, mas o Senhor disse, venha como estás. Aí ele vai falar, não, mas venha como estás, mas não pode permanecer como estás. Mas quem faz essa transformação?
não é um homem, entende? Não é o líder, não é o religioso, não sou eu. Quem faz essa transformação é o Espírito Santo. O que a palavra diz? A palavra fala para nós levarmos o Evangelho de Cristo Jesus, ensinar o caminho e deixar que o Espírito Santo vai fazer a transformação. O Espírito Santo vai te mostrar o que está errado. Porque a palavra diz o quê? O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Então, por isso que nós temos essa batalha aí, às vezes, né, querendo transformar o outro, querendo ficar apontando o erro do outro irmão. Irmãos, cada um cuidando da sua vida. A palavra diz o quê? Não julgueis para não ser julgado, né? Isso quer dizer o quê? Não cuide da vida alheia, cuide da sua vida. Porque o Senhor é que julga, porque é o Senhor que conhece o coração, porque é o Senhor que conhece todas as coisas. Então nós temos mania de querer, religiosos têm mania de querer ficar apontando o erro do outro, né? Como se ele nunca errasse. Ah, porque a irmã faz isso, o irmão faz aquilo, o irmão falou isso. E quando você vê, você fala, meu Deus, será mesmo que essa pessoa é tão perfeita assim? Será mesmo que essa pessoa não erra, não peca? Ué, então alguma coisa está errada. Se essa pessoa atingiu essa perfeição de santidade, o que ela está fazendo aqui na Terra? Porque Deus não deixa. Né? Nós estamos em Enoque, ele atingiu a perfeição da santidade, Deus o trasladou. E quando pessoas atingem a perfeição da santidade, Deus tira desse mundo, para não ser contaminado. Entende? Então, se eu estou aqui ainda, é porque eu tenho que estar me desenvolvendo, eu estou buscando aí o conhecimento, eu estou buscando crescer na presença do Senhor. Há coisa em mim que desagrada a Deus, eu estou procurando agradá-lo, deixar de fazer. Né? Nós pecamos todos os dias, nós somos pecadores. Nós seremos salvos não porque somos bons, não porque somos santos, perfeitos. Nós seremos salvos pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Mas quando eu aceito Jesus e começo a buscá-lo, é automático você querer se santificar e imitar a Jesus, porque tem o Espírito Santo de Deus em tua vida. Então ele começa a te direcionar. Entende? Então às vezes você está aí lutando com algo que você fala, isso não é bom, eu sei que desagrada a Deus, e às vezes você está lutando, está tentando, e de repente você cai nesse erro, nesse pecado, e você se entristece. E aí vem Satanás te julgar, vem Satanás te apontar, ah, tá vendo? Você não consegue, você não é digna das coisas de Deus, e você toma posse dessa palavra, e aí para. Ah, é mesmo, vou parar porque eu não consigo. Nós não conseguimos mesmo, entende? Se for conforme a nossa carne, conforme a nossa força, nós não conseguimos agradar a Deus. Não conseguimos adorar o Pai. Nós precisamos da graça do Senhor Jesus em nossas vidas e do direcionamento do Espírito Santo em nós. Então, quando eu desejo agradá-lo, eu começo a me inclinar a fazer as coisas espirituais, a buscar as coisas do alto, então eu vou vencer em Cristo Jesus. Mas se eu me inclinar para o lado da minha carne, eu vou pecar, eu vou me distanciar de Deus, eu vou fazer tudo que desagrada ao Pai. Que tem que ter esse equilíbrio em nós, em buscarmos as coisas de Deus. Mas tudo isso para te falar dessa batalha espiritual, tá? Então você que está aí do outro lado, ouvindo essas mensagens que eu tenho trago, não é nada do que eu acho, do que eu penso, é simplesmente o que está na palavra, tá? De uma forma simples, às vezes as pessoas me falam, ah, você prega a palavra de uma forma simples. A palavra do Senhor é simples. O Senhor Jesus ensinava dessa forma. Então eu procuro fazer aquilo que o Senhor Jesus fazia. Entende? Então, às vezes nós vimos, eu também já ouvi palavras mirabolantes, orações mirabolantes, homens que se colocavam naquela posição, homens e mulheres, de que não erravam, que eram santos, que eram perfeitos, e eu ficava olhando aqui e falando, meu Deus, como que eu atingo essa perfeição? E aí depois você ia descobrir que não, ele era igual a mim, que ele também errava, que ele também pecava, que ele também tinha medo, que ele também tinha ansiedades. É um ser humano como qualquer outro. Mas o que vai diferenciar esse ser humano, né? A maneira que ele se chega a Deus. O que a palavra do Senhor diz? Chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. Você chega a Deus e Deus se apresenta a ti. Você chega a Deus e você fica cada vez mais íntimo de Deus. E Deus começa a trabalhar na sua vida, transformar a sua história, mudar o contexto da sua vida e você torna-se um testemunho vivo do poder de Deus aqui na Terra. Entende? E aí outras pessoas vão vendo a mudança na sua vida e vão querendo saber quem é esse Deus. Eu muitas vezes tenho esse questionamento comigo. Ai, qual igreja que você frequenta? Porque as pessoas acham que é diferenciada a maneira de eu falar, a maneira de eu agir, a maneira que eu ensino. Olha, aprendendo em alguma igreja. E eu vou te deixar decepcionada, eu não aprendi em igreja nenhuma. Eu aprendi buscando a palavra, né? Eu aprendi com alguns homens e mulheres de Deus que eu via,
né, que estava ali no patamar diferenciado espiritualmente, e eu procurei entender como ele fazia, entender como ele ensinava, né, aprender com aquelas palavras, mas dentro da igreja mesmo, o que eu aprendia, tá, é mais usos e costume. A partir de hoje você não pode falar isso, fazer aquilo, tem que usar roupa assim, era mais o exterior, tinha que ter aparência de crente. Chegou uma época da minha vida que eu tinha uma aparência de crente, você olhava pra mim, eu tinha um coque, você olhava pra mim, eu não tinha maquiagem nenhuma, tava com uma saia comprida, e minha vida totalmente destruída. Vivia na minha casa numa brigaiada danada, miséria, faltando tudo, uma angústia dentro da minha alma, mas quando você olhava pra mim, eu tinha cara de crente. Então isso não é para criticar quem tem usos e costumes, não, tá? Tem igreja que tem usos e costume, tudo bem. Só que não pode ser só isso. Eu não posso me preocupar só com a aparência de crente. E o meu interior, como que tá? O principal é o espírito. A palavra do Senhor é muito clara sobre isso, gente. Por isso que o Senhor fala o quê? Quando Samuel foi lá escolher um rei na casa de Jessé, onde Davi estava lá cuidando das poucas ovelhas de seu pai, e apareceu ali Eliabe, um homem de boa aparência, um homem que tinha aparência de rei, um homem preparado para a guerra. E quando Samuel olhou, disse o quê? É esse o homem escolhido para ser rei. Porque aí você vai criticar Samuel, mas nós somos dessa forma. Se fosse eu lá, eu ia fazer a mesma coisa. Se fosse você ir lá na casa de Jessé, você ia fazer a mesma coisa. Você olhar para Eliabe e falar, é ele. Olhar para os outros irmãos de Davi, é esse o homem escolhido. O pai de Davi fez isso. Davi era um menininho lá que cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era bonitinho, né? Ruivinho, fofinho, não tinha cara de rei. Você olhava para ele e falava, pelo amor de Deus, como esse homem vai lutar um dia com um gigante, né? Você jamais ia imaginar uma situação dessa. Não tinha a característica de um rei. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele fala, olha, eu vim aqui porque Deus mandou escolher um rei. Eu vim aqui porque Deus mandou ungir um dos seus filhos, né? Uma grande obra. E aí ele traz todos os filhos que poderia ser escolhido. Ele nem lembrou de Davi. Entende? E aí você vai criticar o pai, né? Como assim? Mas talvez você também teria feito a mesma coisa. Talvez eu também teria feito a mesma coisa. Se ele chegou lá falando que ele está escolhendo um homem, uma obra, né? Para ser rei, é óbvio que eu vou apresentar todos os que eu acho que tem cara de rei. Que tem condições de assumir um cargo desse. E esqueceu de Davi. O próprio Deus disse para Samuel, Samuel, não é esse homem escolhido. Eu não vejo como você vê. Eu atento para o coração. Entende? Então por isso que você é julgado. Por isso que eu sou julgado. Por isso que nós somos desprezados. Porque nós não temos cara de rainha. Nós não temos cara de rei. Quem olha para nós não dá nada. Mas há um Deus que conhece o nosso coração. Há um Deus que dá tudo por nós. Ele deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário pela minha vida, pela sua vida. Olha o amor do nosso Deus. Olha como ele nos vê de uma forma toda especial. Então, você que está do outro lado e de repente se sente desprezado, né? As pessoas não dão valor a você. Sabe que tem um Deus que dá valor para você. Tem um Deus que te ama. Tem um Deus que olha dentro do seu coração. E ele sabe quem você é. Mesmo que as pessoas digam tantas coisas a seu respeito. Mesmo que as pessoas te apontem, te desprezem, te humilhem, não te convidam para as festas, não é assim? Tudo que tem de bom para você sempre dá o pior. Não é dessa forma? Mas saiba que tem um Deus que te ama, que conhece você no seu profundo e ele quer mudar a sua história. Ele quer que você entenda esse mundo espiritual, ele quer que você comece a buscá-lo de todo o seu coração. E você tem que entender que há uma batalha espiritual, que quando você fizer isso, você vai ter Satanás lutando contra você. Usando situações, usando pessoas, tudo isso para destruir você, para fazer com que você fique paralisado. E eu estou falando isso para você porque eu me propus a fazer a obra do Senhor. Desde então, eu tenho sofrido várias retaliações, mas estou aqui firme e forte na presença do Senhor. E por esses dias, eu comecei a meditar e falar, Deus, o que está acontecendo? Né? Eu passei muito difíceis, eu não tenho falado tudo aqui, tá? Nem dá tempo, ó, já está com 22 minutos eu falando aqui. E então, e mesmo assim eu resistindo, buscando ao Senhor, porque eu quero viver as promessas do Pai. Eu vivi muitos anos de humilhações, eu vivi muitos anos de vergonha, de roubo, em todo o sentido que você imaginar, tá? Espiritual, financeiro, sentimental.
E quando eu começo a pensar, não, tem alguma coisa errada, eu vou buscar o que é certo, o que Deus tem para mim, então Deus começa a abrir minha visão, me dá sabedoria e começa a mostrar para mim qual é o caminho que eu devia andar. E eu começo a andar fazendo a vontade do Pai e começo a ver a transformação do Senhor na minha vida. Minha vida espiritual foi restaurada, a minha vida sentimental foi restaurada e a minha vida financeira está começando a ser restaurada. Entende? Então, eu comecei a ver uma mudança na minha vida quando eu deixei de ser religiosa, quando eu deixei de ouvir a que Satanás falava comigo, usando situações, usando pessoas, eu comecei a ver uma mudança na minha vida. E aqui eu estou trazendo para que você também tenha essa transformação na sua história. Para que você não seja apenas um religioso, um cumpridor aí de regras, que muitas vezes não muda nada na sua história, porque o que muda mesmo é você buscar a Deus de todo o seu coração e alma. E deixar o Espírito Santo agir. Aí sim ele vai te direcionando e vai te mostrando qual é o caminho, a maneira que você deve falar, como você deve falar, como você deve agir, como você deve se vestir. E você começa a agradar ao Pai. Não procure agradar pessoas, você não vai conseguir, tá? O próprio Jesus não conseguiu agradar todo mundo, gente. Isso é uma coisa que todo mundo fala e é real. O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus. Imagine você, imagine eu. Então vai ter pessoas que vão estar te criticando, vão ter pessoas que vão, agora você está ficando fanática, agora você está estranha, né? Não é dessa forma. Mas ouve o que o Espírito Santo tem falado para você. Porque quando você começar a se chegar aos pés do Senhor, a buscá-lo de todo o seu coração, a se apartar do mal, a se apartar do pecado, você não vai ter mais prazer de estar no meio de pessoas que falam palavrão, no meio de pessoas que buscam outros deuses. Você não vai estar no meio de pessoas, não vai querer estar no meio de pessoas que ficam falando mal da vida dos outros. Você não vai querer ficar perdendo tempo com o celular, cuidando da vida de artista, de BBB, de coisas que não edificam a sua vida. Você vai ficar diferente das outras pessoas, sim. Porque você está se chegando a Deus e Deus está se chegando a ti. E o nosso reino não é desse mundo, não é verdade? Então nós estamos nesse mundo por um tempo, mas logo Jesus vem nos buscar. Então nós somos diferentes do mundo. E óbvio que as pessoas vão se sentir assim, talvez ameaçada, talvez desprezada, não sei o que elas vão sentir. Vão te apontar até mesmo no meio daqueles que de repente são servos de Deus, né? Você está dentro de uma igreja, as pessoas começam a te tratar mal, com desprezo, porque você está se tornando diferente, mais espiritual, está buscando mais as coisas do alto. E aí não tem como, entende? Não tem como ficar ali numa situação que não vai te trazer coisas boas. Então haverá uma mudança na tua história. Então, como eu estava dizendo para vocês aí dessa batalha espiritual, quando foi essa semana, né? Alguns dias já, algumas pessoas, até mesmo no trabalho, algumas situações que têm acontecido e tem vindo para mim assim um peso, uma angústia. Eu trago a mensagem aqui, a última mensagem que eu trouxe, abatida, cansada, eu dormia, acordava cansada e um dia assim meio arrastado, e eu tô orando, tô buscando a Deus, mas eu confesso que buscando tanto como antes, quando eu estava em casa, eu jejuava constantemente, em oração o tempo todo, agora não, porque eu tô trabalhando, né? Então tem um pouco dessa situação, mas ainda assim estou ligada com Deus, ainda assim estou buscando ao Senhor, né? Tenho feito jejum, mas não tão constante como antes, mas estou buscando a Deus. Mas eu vi, você tá ligado com Deus, começa a sentir o mundo espiritual também, tá, gente? Então isso é muito sério. E eu comecei a sentir aquele peso. E quando foi ontem, eu trabalhando, né, eu vendo assim, algumas pessoas que me tratam mal, me tratam com desprezo, isso é normal, tá, gente? Pra mim é uma coisa normal. Antigamente eu ficava até triste. Mas eu olhei e falei, o que tá acontecendo, né, meu Deus? Né? Você é uma pessoa que trabalha, que faz coisas certas, sempre tem alguém querendo te prejudicar, alguém fazendo alguma coisa. Eu falei, com Deus, Senhor, tem misericórdia. E outra situação também que eu vejo, Deus querendo me abençoar financeiramente, e aí você começa a andar 2, 3 passos para frente, dá dois passos para trás, arruma uma coisa, sabe? Uma coisa muito amarrada, muito assim a conta gota. Eu falei, Deus, Deus é Deus da abundância, da prosperidade. É só olhar a criação do mundo, o que Deus fez. Você vai ver quem é Deus. E aí eu orei ontem, falei com Deus, fui dormir. E à noite eu tive um sonho real, tá? Tanto que quando eu acordo desses sonhos, é como se eu estivesse vivendo aquela situação. E Deus me mostrou, para que eu orei e pedi, né? Deus me mostra o que está errado, o que está acontecendo. E Deus me mostrou. Eu sonhei que tinha um demônio. Gente, eu nunca vou falar, se você quiser acreditar, acredita. São coisas espirituais, você não tem noção do que é o mundo espiritual. E eu sonhei que tinha um demônio aqui nas minhas costas, tá? E primeiro eu estava num lugar
E eu falava assim, eu vou tomar banho. Era uma coisa assim. Aí eu ia para uma casa meia velha, sabe? Eu fiquei lá naquele lugar e comecei a ver algo estranho naquele lugar. De repente, eu fiquei com medo, comecei a ter medo, porque aí eu senti o mundo espiritual naquela situação e comecei a ter medo. De repente, eu comecei a orar, mas com dificuldade, né? Começava, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E aí, quando eu olho, eu vejo assim um peso nas minhas costas e quando eu olhei, era um demônio, né? Só de falar, eu me arrepio. Não sei se vai dar para vocês verem, gente, olha. E aí eu vi um demônio e vi claramente, que algumas vezes eu sinto, né, uma sombra, alguma coisa assim, mas eu vi claramente um demônio horrível. Não sei descrever, ele era como se fosse uma pele gelatinosa, um monstro, um monstrinho, sabe? Era um demoninho, não eram esses demônios maiores, ou que tem a categoria de demônios também, viu, gente? Por incrível que pareça. Um demônio assim nas minhas costas, então eu olhei para ele assim, ele olhou para minha cara e eu vi, e naquela hora Deus me deu autoridade. E eu comecei a repreender, Satanás, sai em nome de Jesus. E catei ele pela mão aqui, ó, e puxei e expulsei da minha vida naquele momento. E naquela hora eu acordei ofegante, e quando eu me levanto toda arrepiada, ó, só de falar, eu não sei se vocês conseguem ver. E comecei a orar, comecei a expulsar. E ali já veio o discernimento daquele sonho, Deus mostrando para mim um demônio segurando as minhas coisas, né? Segurando aí, trazendo um peso. Olha só, aqui nas minhas costas, um peso. Era o que eu estava sentindo. Um peso, uma angústia. Gente, vocês não têm noção do que é o mundo espiritual. E aí eu expulsei aquele demônio, eu levantei na minha casa, comecei a orar e comecei a repreender espírito de miséria, espírito de pombagira, né, que às vezes vem para destruir casamento, para destruir o lar, espírito de briga, tudo que é mal, sabe? Inveja, que eu sei que tem muito, as pessoas não querem que você cresça, né? As pessoas não querem ver você mudando de vida, mas o maior é quem está conosco e Deus nos mostra. Então, por que eu estou trazendo para você esse relato? Para que você que está aí do outro lado, que tem ouvido as palavras, não só minha, mas de outros homens e mulheres de Deus, tem no seu coração um propósito de servir a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu espírito, saiba que vai vir a retaliação de Satanás contra a tua vida, que você não tenha medo, que você continue lutando, crescendo na presença do Senhor. Use as armas espirituais, né? Eu mesmo falei, Senhor, eu tô dando aquela... Sabe? Porque nós somos humanos, né, gente? Aí trabalha e corre, eu chego tarde em casa, é o tempo de chegar, comer alguma coisa, tomar um banho, dormir, levanta de manhã, vai fazer as coisas, e eu tô procurando fazer a obra do Senhor, então eu tenho tido dificuldades, mas Deus é maior na minha vida. O que eu precisava, Ele tem feito, né? Nossa, só de ter condições de pagar as dívidas, né? De ter o seu armarinho cheio, de ter um dinheirinho ali para alguma coisa que você precisar, né? E a vida espiritual na presença do Senhor, que é o principal. Então tudo isso é maravilhoso, mas Satanás vai lutar contra a sua vida. E eu faço algo que é abrir a visão, né, do povo de Deus. Do povo que está aí, você que está ouvindo uma mensagem na palavra de Deus, que sai da minha boca, eu tenho me colocado como canal para que Deus venha me usar. E óbvio que Satanás não vai ficar feliz com isso, não é verdade? E você que está do outro lado, precisa ser alertado sobre isso. Se você procurar servir o Senhor de coração e alma, deixar o pecado, deixar o que desagrada a Deus, servir de todo o coração, você vai ter retaliações, tá? E não pare. Resista a Satanás, como diz a palavra. Ele vai fugir de vós. Confie em Deus, Ele é contigo, não tenha medo. Se de repente você começar a ver alguma coisa, sentir alguma coisa, repreenda no nome do Senhor Jesus. Use a autoridade que Deus te deu. Nós temos autoridade no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre todas essas coisas. E nós temos autoridade para usar o nome de Jesus para expulsar esses demônios malditos que trabalham contra nossas vidas, tá bom? É isso, eu vou ficar por aqui. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor o seu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.